Bíblias, amados irmãos, abra sua Bíblia no texto sagrado de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 20, no versículo 17. O apóstolo Paulo, ele está indo em direção a Jerusalém. Paulo ele sabe que é um momento decisivo para ele está levando uma oferta de amor das igrejas na Ásia, também da Macedônia, igrejas muito pobres, que levantaram, como Paulo diz em 2 Coríntios, eles deram a si mesmos, antes de darem uma oferta, eles deram a si mesmos, e deram além daquilo que podiam dar, uma oferta de amor. Ele está levando essa oferta, mas ele sabe que quando ele chegar em Jerusalém, coisas complicadas, difíceis vão acontecer, que ele vai sofrer, que ele vai ser preso. Ele já sabe de tudo isso. O Espírito Santo de Deus está falando isso com ele, mas mesmo assim ele vai cumprir o dever. Que homem de Deus, coragem, intrepidez, ousadia, E agora nós temos aqui 15 características, pelo menos assim, as mais visíveis. Com certeza tem mais no texto, mas nós temos pelo menos 15 características de um verdadeiro pastor, marcas de um verdadeiro pastor. Nesse texto aqui, a partir do versículo 17, que nós começamos na semana passada, e é um texto tão importante, tão atual para a gente. A cada geração se levantam novos pastores. Deus levanta pastores, e Deus diz no Antigo Testamento: levantarei pastores segundo o meu coração. E, meus irmãos, na crise que nós estamos hoje, onde eu estava até conversando essa semana passada com um irmão, e a gente estava falando dessa crise, de pastores. As pessoas se auto-intitulam pastor. Não, eu sou pastor. E daí por diante banalizou essa ideia de pastor. Então é algo tão precioso, algo tão importante. Como o Tiago diz: não queiram muitos de vós serem mestres, porque haveremos de receber maior juízo. Ok? Então quem receberá o maior juízo é quem ensina, não quem está ouvindo. Então, meus irmãos, o pastor é uma figura que expressa a pessoa de Deus. Ele deve ser alguém que inspira a igreja a seguir a Deus, a imitar a Cristo. E infelizmente há uma banalização da função do pastor, da figura do pastor, do caráter do pastor, porque as pessoas se dizem: não, eu sou pastor e qualquer um é pastor, e os escândalos estão por aí. A gente não precisa nem mencionar, porque é até vergonhoso, de adultério, de imoralidade, sai na internet, e foto, e ladruagem, enfim, a coisa está... eu acho que nunca teve tão ruim, dentro da história do cristianismo, nunca teve tão podre a situação. Então é um texto muito importante. Agora, uma coisa que eu queria começar pedindo para você: se nós queremos melhores pastores, e queremos, amém? Queremos melhores pastores, queremos que os pastores sejam homens de Deus, cheios do Espírito Santo, como o texto está dizendo aqui. Se nós queremos melhores pastores, nós vamos orar pelos pastores. Orar. Nós, pastores, precisamos de mais oração do que vocês. Pronto. Se queremos melhores pastores, orem pelos pastores. Às vezes as pessoas são muito ágeis, muito rápidas, muito prontas para falar mal de pastor, mas elas não intercedem tanto o quanto falam mal dos pastores. Criticar, apontar. Meus irmãos, nós precisamos de oração. A família do pastor precisa de oração, mais do que qualquer outra família da igreja. Então, fica aqui, irmão, a importância da sua intercessão. Você nunca vai orar demais pelo seu pastor e pela família dele. Ok? Então, segue firme, orando por nós. Precisamos das orações, porque, irmão, primeiro que os critérios são altíssimos, elevadíssimos. Ok? Os critérios bíblicos para alguém ser pastor é um negócio, é a ponta da lança. Ok? Então, um negócio assim, e que humanamente falando é impossível um homem alcançar aquilo.
que a Bíblia diz que ele deve ter. Então, um pastor precisa mais da graça de Deus do que qualquer outra pessoa. Então, ore por nós, interceda por nós, interceda pela família pastoral. Mais do que tudo, nós precisamos de oração, ok? Fale com o Rei sobre nós, amém? Fale com o Rei sobre nós. Precisamos da graça de Deus, e ninguém é mais atacado do que os pastores e a sua família. Ninguém é mais atacado pelo diabo do que os pastores e suas famílias. Então multiplique orações, amém, por nós. Vamos ao nosso texto. Agora que eu introduzi a gente, vamos lá. Eu vou só lembrar para vocês das marcas do verdadeiro pastor, que o texto fala a partir do versículo 17, ok? Versículo 18 e 20, Paulo fala o testemunho da consciência da igreja. Vocês sabem, ele fala isso 3 vezes, no versículo 18, no versículo 20 e no versículo 34. Ele repete essa ideia, vocês sabem. Ele chama o pastor, ele deve ser alguém que deve não apenas falar da sua consciência, mas ele deve chamar a consciência da igreja pela vida que ele tem vivido, ok? Então, é alguém que está preocupado com o que os outros pensam dele e do comportamento, do testemunho que ele deu diante das pessoas. O segundo princípio, a segunda marca de um verdadeiro pastor, segundo o texto, é que começa e termina com um bom testemunho, ok? O versículo 18, vocês sabem, desde o primeiro dia que eu entrei na asa da minha vida, do meu comportamento. A terceira marca, ele prega o reino de Deus, o arrependimento, sem negociar ou mercadejar a mensagem da cruz do versículo 20, ok? Hoje, o que nós temos são muitos pastores que deixaram de pregar o evangelho, o reino de Deus, falar de arrependimento, falar de pecado. Um pastor, um amigo meu, conheci ele há 35 anos, ele falou para mim, pastor, na igreja onde eu estou, ele é um co-pastor, ele falou, o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, da nossa denominação, da igreja de Cristo, falou, olha, não pregue pesado aqui, não fale de pecado, não chame ao arrependimento. Então assim, as pessoas estão com medo de perder pessoas na igreja. Então, se você prega sobre o pecado, se você denuncia o pecado, a pessoa sai daqui e vai para outra igreja ali. Então assim, não prega pesado aqui, não prega sobre arrependimento. Então, há muita gente mercadejando, açucarando o evangelho, ok? Para ele se tornar mais saboroso. Ninguém tem que ser violento no púlpito, ninguém tem que ser grosseiro no púlpito, ninguém tem que sair atingindo ninguém, mas a gente deve pegar a palavra de Deus, falando a verdade em amor. A gente não abre mão nem de um nem do outro, a gente não abre mão da verdade, mas também não abre mão do amor, ok? O pastor tem que usar as duas mãos aqui, ok? Ele usa a verdade e usa o amor, perfeito? A quarta característica é que ele é guiado pelo Espírito Santo, ok? E agora vamos para o nosso texto, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, esse verbo aqui, compelido aqui, quer dizer amarrado pelo Espírito. Ele está forçado pelo Espírito. O Espírito de Deus atou Paulo. O Espírito de Deus está impulsionando Paulo, está dirigindo Paulo, está guiando Paulo fortemente, agora compelido pelo Espírito. É alguém guiado pelo Espírito de Deus. O pastor, a marca de um pastor verdadeiro, que ele não é guiado pela carne, ele é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Duas notícias esses dias para trás, uma saiu essa semana e a outra algumas semanas para trás. Um pastor brasileiro, muito respeitado, ele foi retirado da igreja por violência, muito violento com as palavras, muito violento com suas expressões, muito agressivo, não apenas no púlpito, mas com as pessoas dentro da igreja e dentro da sua própria casa. Um outro que está vindo para o Brasil agora, parece que ele é um americano, alguma coisa assim, está vindo para o Brasil agora, um evangelista de rua, ele deu um soco na cara da própria filha, entendeu? A igreja botou uma carta aberta, um homem extremamente violento, ok? E que inclusive tem desvio de dinheiro.
dia. Então, assim, irmãos, as características de um pastor é que ele deve ser manso. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e é verdade. O povo de Deus tira a gente de tempo, muitas vezes. Moisés era o homem mais manso do mundo. Não tinha homem mais manso que Moisés. E tiraram Moisés do céu. Olha, tirar Moisés do céu. Foi um negócio muito difícil. Então o povo de Deus, com o seu pecado, com a sua religiosidade, com a sua negligência, com a sua desobediência, tira o pastor de tempo. É sério. E você precisa entender isso. Você não pode levar seu pastor ao limite, seus pastores ao limite. Tem gente que provoca o pastor, fica provocando o pastor. Não faça isso. Nós somos carne, nós somos pessoas. Tem uma pessoa aqui. E assim, cada pastor tem uma pessoa ali. Essa pessoa tem um limite emocional. Tiraram Moisés de tempo. Moisés, no lugar de falar com a pedra, como Deus olhou e falou, e bateu na pedra. E Deus puniu ele por isso. Deus puniu ele. E ele era o homem mais manso do mundo. Não dá para melhorar Moisés. Então, irmãos, isso não quer dizer que dá ao pastor licença e permissão para ele agir na carne, no ímpeto, no impulso, mas às vezes pode acontecer. Então, irmãos amados, não façam isso. Tenham misericórdia, porque tem pessoas do outro lado. Ok? É uma pessoa que tem um temperamento, que tem um caráter, que tem suas limitações. Ok? Então, assim, a gente deve expressar e espelhar Cristo para a igreja. E Jesus é manso e humilde de coração. Então, assim, a gente precisa expressar essa mansidão, essa humildade, esse amor. Mas às vezes, e aí, irmãos, são momentos que a gente precisa olhar para Deus. Quantas vezes você já não se perdeu com seus filhos? Seu filho te tirou de pé, sim ou não? Você pensou assim, eu vou pegar esse menino, eu vou dar uns tapas nesse menino, não é verdade? Você imagina que o pastor também passa por isso. Então, assim, o pastor ele deve tratar as pessoas da melhor maneira possível. Graças a Deus, a gente aqui na igreja tem esse costume, mesmo pedindo alguma coisa, a gente sempre pede por favor, agradece, né, com gentileza, com amabilidade, com carinho, né, mas não é sempre assim que acontece, ok? Conheço pastores que são igual general, igual exército, igual está no quartel. Eu mando, você obedece, grita, xinga, entendeu? Então, assim, usa de violência verbal com as pessoas. Isso não pode ser assim, porque não é por força. As pessoas não podem servir a Deus porque estão coagidas, porque estão sendo manipuladas, porque estão sendo obrigadas, ok? As pessoas não podem servir a Deus. Deus não quer esse serviço. Deus ama quem dá com alegria, quem serve com alegria, quem se dispõe a servir, entendeu? Então, assim, a gente como pastor tem que entender isso, que não é por força, e que Deus não aceita esse tipo de coisa forçada, imposta. Não é isso que Deus quer, não é isso. O grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Até você, se alguém te servir sem amor, você não quer. Não é verdade? Imagina Deus. Então a gente precisa lembrar disso. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas vão. O pastor precisa ser alguém de oração, porque grande parte do nosso trabalho é feito orando. Porque eu posso alcançar seus ouvidos, mas eu não posso alcançar seu coração. Só quem pode alcançar seu coração é o Espírito de Deus.
Ok? Então, precisamos de ser guiados pelo Espírito. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte que me esperam prisões e sofrimentos. Então, em cada lugar que Paulo vai, em cada cidade, em cada igreja que Paulo vai, Deus está falando isso com ele, mas Deus está usando pessoas dentro da igreja. Paulo, olha, você sabe que se você for para Jesus, você vai ser preso. Paulo, você sabe que se você for para Jerusalém, você vai ser preso, vai ser maltratado. Paulo, não vai. E os irmãos começaram a desencorajar. Em cada lugar que Paulo, os irmãos começaram a desencorajar ele. Aí, ele até vai falar depois: vocês estão enfraquecendo o meu coração. Eu estou disposto a dar minha vida pelo Senhor, e não apenas de sofrer por ele. Mas o pessoal amava Paulo, não queria que Paulo sofresse. Mas aqui não tem jeito, irmão. Existem sofrimentos no pastorado que os cristãos normais não vão ter, e por isso é um chamado. Por isso é um chamado. Como o profeta diz, olha, eu nunca mais vou pregar o Evangelho, eu nunca mais vou pregar a palavra de Deus. Eu vou fechar minha boca, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo demais, eu não vou mais pregar, eu vou calar minha boca, nunca mais vou falar sobre a palavra de Deus. Aí ele diz no versículo seguinte, ele diz: um fogo ardeu no meu coração, na minha alma, e então eu comecei a pregar de novo. É um chamado, é uma vocação, é Deus que nos separa. Paulo vai dizer: antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus determinou para mim que eu fosse um pastor. É um chamado, não é alguma coisa que você vai se intrometer, nem se auto-intitulando pastor. É algo que Deus tem para a sua vida. Um pastor não é alguém que simplesmente sabe usar o microfone. Usou o microfone, fala, então, não, você é pastor, vem aqui, vem aqui. Não. Por isso que a gente tem tantos escândalos. Por isso que a gente tem tantos problemas hoje em dia. Porque as pessoas são bom de palco. Não, vem para cá, vem, você é pastor. Vamos ordenar você pastor. Não é assim. Saber falar no microfone, ter uma retórica, não indica que você é um pastor. Ok? Um pastor não se faz de microfone, retórica e boa roupa. Não é isso que faz o pastor. Ok? É antes de tudo, acima de tudo, chamado de Deus para aquela pessoa. É um chamado de Deus para aquela pessoa. E existem sofrimentos, existem lutas. São momentos, como Spurgeon disse, um pastor, ele é feito de 3 coisas. Spurgeon disse que um pastor é feito de 3 coisas: Bíblia, oração e lágrimas. Essas 3 coisas formam um pastor: Bíblia, oração e lágrimas. É disso que um pastor é feito. E é verdade. É verdade. Um pastor é feito disso: Bíblia, oração e lágrimas. Tem sofrimento. Você sofre porque você vê as pessoas esfriando na fé, você sofre porque você vê as pessoas desviando, você sofre porque você vê as pessoas desobedecendo a Deus, você sofre porque você vê as pessoas não amando a Deus, e pensando e agindo como se o seu emprego fosse mais importante do que Deus, do que se as coisas do mundo fossem mais importantes do que Deus. Uma ninharia, a pessoa vai lá e negligencia o reino de Deus para ficar com aquilo lá. Você fala: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Que absurdo. Você conhece Deus, você conhece a majestade, a grandeza de Deus. Você fala: meu Deus, a pessoa está trocando Deus. Por isso, e aquilo quebra o seu coração. E isso quebra o seu coração quando você vê aquelas pessoas que não estão salvas. Então, é isso, irmão. E você ora, você estuda as Escrituras, e você chora diante de Deus, intercedendo pela vida das pessoas. O pastor é isso, ok? Tem sofrimento no pastorado. A gente desencoraja as pessoas a irem para o ministério. Josh McDowell é um dos melhores, um dos maiores e mais renomados treinadores de líderes do mundo. Ele que escreveu aquela sequência de os princípios de liderança, as marcas de liderança. Os livros dele são conhecidos no mundo inteiro.
mundo inteiro. Ele é um pastor. Ele falou: olha, eu já fui CEO de algumas das maiores multinacionais do mundo, mas a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ser pastor lá no interior, naquela igrejinha lá, com 50, 30 pessoas. Foi a coisa mais difícil que eu fiz. Nunca fiz uma coisa tão difícil na minha vida. Nunca fiz. Então, assim, meus irmãos, tem seu sofrimento. Tem seu sofrimento. Então, é algo que tem que ser um chamado mesmo. Olha o versículo 24. Olha o coração de um pastor. Todavia, vem prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a carreira ou a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Isso é, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Um pastor tem como, em primeiro lugar, a carreira dele. Qual é a carreira? Seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, caminhar ao lado de Cristo, imitar a Cristo, chegar ao fim da sua vida cristã. Como Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cheguei no final da minha vida cristã. Essa é a carreira. Mas tem um ministério, e nisso você é igual pastor. Você também está na mesma carreira. Estamos todos nós na mesma carreira. Todos nós estamos correndo até o fim da nossa vida para sermos fiéis a Deus, obedientes a Deus e cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Mas todos nós também temos um ministério, e é o mesmo ministério. Você tem o mesmo ministério do seu pastor: pregar o Evangelho da graça de Deus. Pronto. Você tem a mesma tarefa, você tem o mesmo trabalho. Todos nós temos a mesma corrida e todos nós temos a mesma missão: pregar o Evangelho da graça de Deus. Aonde você estiver, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, lá você está testemunhando o Evangelho de Cristo. Só que nós, pastores, temos uma tarefa que se amplia, porque nós ensinamos, nós capacitamos você para isso. Nós capacitamos vocês para pregar e exercer o ministério. É isso que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, ok? Que Deus deu dons, e esses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, esses quatro dons. O apóstolo são daqueles que veem a doutrina, os profetas são aqueles que pregam a palavra, os pastores mestres são aqueles que ensinam as Escrituras e pastoreiam a igreja enquanto ensinam. Esses ministérios preparam a igreja para o exercício do ministério. Então, não é que eu tenho ministério e você tem outro. Não, todos nós temos o mesmo ministério. Todos nós temos a mesma função. Todos nós somos o mesmo corpo em Cristo. Cada um fazendo uma parte da mesma obra. Ok? Então, nesse sentido, todos nós temos que ter tanto a carreira quanto o ministério mais importante que a própria vida. Como o texto diz: todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. A coisa mais importante da vida do cristão é Cristo e a obra da cruz. Tudo está abaixo disso. Sua família, seu cônjuge, seus filhos. Jesus disse: se você não me ama mais do que a si mesmo, do que tudo que você tem, do que seu cônjuge, do que seus filhos, do que seus pais, você não pode me seguir. Você só pode me seguir se eu for o primeiro e o único. Então isso é para mim e isso é para todo cristão verdadeiro. Ok? Cristo está acima de tudo e de todos. A carreira que nós estamos seguindo é mais importante que tudo e todos. Ok? Então, e o ministério, o trabalho no reino de Deus é mais importante do que tudo e todos. Ok? Então, nesse sentido, o texto nos guia. Então, Paulo vive, olha aí o versículo 24,
Cristo e seu chamado ao ministério são mais importantes do que tudo. Olha o versículo 25: agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, e essa é a mensagem, pregando o reino, nunca mais voltarão a me ver, ou verão o meu rosto. E aqui Paulo sabe que ele está se despedindo de todo mundo. Ele sabe que vai para Jerusalém, que lá ele vai ser preso, e ele já espera ser morto em Jerusalém. A ideia de Paulo é essa, mas Deus tem outro caminho para ele. Ele vai para Roma, ok? Ele vai para Roma. Então, ele, quando chega em Jerusalém, ele ganha essa expectativa de ir para Roma, e apela para ir para Roma. Então, veja aqui que Paulo, ele vive a sua vida como se fosse o último dia da sua vida. Se você recebesse uma notícia e dissesse assim: ó, você tem 1 mês de vida para viver, esse é o seu último mês de vida, como é que você ia viver? O que você ia fazer? O que você ia deixar de fazer? O certo era você viver igual você estava vivendo, não mudar nada. O certo era esse. Era assim: não, vou seguir a vida. Eu estou vivendo como Paulo aqui, como se fosse o último dia da minha vida. Eu estou vivendo tão certo, eu estou vivendo para a glória de Deus, eu estou vivendo para agradar a Deus. Eu não mudava nada, eu seguia vivendo igual. Não é ser turrão, viva sem arrependimento, isso é besteira, isso é bobagem. Quem diz um negócio desse está vivendo um pecado, a maioria deles. Mas o verdadeiro cristão deve viver como se fosse o último dia da sua vida. Eu viveria, eu oraria tanto quanto eu leria a Bíblia, tanto quanto eu amaria a minha família, tanto quanto eu estaria servindo a Deus, tanto quanto eu estaria fazendo tudo igual eu estou fazendo. Eu estaria vivendo, eu não mudaria nada, eu seguiria o meu dia amanhã e esse mês todo dia sou a toalha de sempre. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Meus irmãos, é melhor dar uma corrigida aí, né? Paulo está vivendo como se fosse o último dia da sua vida, cada dia, e ele está dizendo: vocês nunca mais vão me ver. Versículo 26: portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Por que Paulo está livre do sangue de todos eles? O versículo 27 diz: porque a razão por que eu estou livre do sangue de todos vocês é porque não deixei de anunciar, de proclamar toda a vontade de Deus para vocês. Se hoje Deus me chamasse para ser pastor em qualquer outro lugar, eu estaria livre do sangue de todos vocês, porque eu não deixei de pregar toda a vontade de Deus para vocês. Eu preguei o Evangelho, não diminuí o Evangelho, não alarguei porta, não botei um caminho mais largo diante de você. Preguei a vontade de Deus para a sua vida, preguei o Evangelho para você. Agora, aquele que negligencia a palavra, que prega psicologia positiva, coach, seja lá o que for, esse está no sangue de todo mundo. Por quê? Porque ele não livrou aquelas pessoas do pecado. Deus diz isso, e o que provavelmente tem na cabeça aqui é o livro de Ezequiel. Quando no livro de Ezequiel Deus diz assim: olha, quando aquele corneteiro que está no muro de vigia, olhando, ele vê o inimigo vindo, ou às vezes eles estavam em pontos estratégicos, e eles então de lá tocavam o trombeta, e quem estava fora da cidade, fora dos muros da cidade, comercializando, alguma coisa assim, todo mundo tinha tempo de entrar na cidade, porque o corneteiro, o atalaia, tocava a corneta, alertava, o inimigo veio. Aquele toque específico mostrava para todo mundo que viu o inimigo, e todo mundo tinha que salvar sua vida. Se ele não tocasse, se
se ele dormisse, se ele perdesse a corneta dele, ou se ele simplesmente dissesse: eu não estou nem aí para ninguém. Todo mundo que morresse naquela guerra estava na mão dele, porque ele tinha a responsabilidade de anunciar que vinha o inimigo, e ele não fez isso. Então, aqui também tem algo para você, porque você também tem que ser o pregador da sua família, não é não? Você não tem que ser um pregador lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Você não tem que pregar o Evangelho, então você prega o Evangelho, porque você é um porteiro lá. Então você tem que chegar ao ponto de dizer: não, ninguém aqui da minha família deixou de ouvir o Evangelho. Os meus vizinhos ouviram o Evangelho, as pessoas com quem eu trabalho estão ouvindo o Evangelho, porque eu preguei o Evangelho para eles, eu testemunhei o Evangelho para eles. Quando eu pude, eu preguei o Evangelho, eu criei oportunidades para falar do amor de Deus para eles. Olha a sua responsabilidade, ok? E Deus te colocou lá por uma razão. Você não está lá à toa. Esse prêmio que Deus te deu não está à toa. Essa oportunidade que Deus abriu não está à toa. Deus colocou você lá. E o propósito de Deus, acima de tudo, é que você anuncie ali o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Então você fica firme aí. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmos. Veja, vocês têm uma responsabilidade: anunciar toda a vontade de Deus. Então cuidem de vocês mesmos. O pastor, ele está cuidando dos outros, mas ele precisa cuidar dele mesmo. Ele não pode ser um hipócrita. Ele não pode pregar uma coisa que ele não está vivendo. Ele tem que pregar aquilo que ele vive, porque senão ele é hipócrita. Ok? Então exige-se do pastor que ele cuide dele mesmo. Paulo diz isso para Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Porque se você não cuidar de você, não cuidar das escrituras, vai você se perder, e todo mundo que te ouve também está perdido. Por isso que o conselho tão sábio que o Dr. Shed em aula para a gente era: se você está numa igreja que não prega a palavra de Deus, corra de lá. Corra de lá. E ele estava ensinando exatamente esse texto: corra desta igreja, porque se ela não ensina as escrituras sagradas, você vai se perder. Porque ela não ensina o Evangelho, você vai se perder. E aquele pastor se perde e perde você junto. Cuidado. Por isso que a gente aqui não diminui a igreja, não diminui a palavra de Deus, não açucara, não, olha, vamos dar um jeitinho aqui, vamos, não, a gente prega a palavra de Deus, ok? A gente não diminui Bíblia aqui de jeito nenhum, ok? Por causa disso. Então, veja, cuidem de vocês mesmos, ajudem. Os pastores precisam de intercessão, os pastores precisam também de tempo para cuidar de si mesmos. E quando eu falo cuidar de si mesmo, a primeira igreja do pastor é a sua família. A primeira igreja do pastor é a sua família. Por isso que a Bíblia diz assim: por esta causa, Tito, capítulo 1, por esta causa te deixei entregue, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescreveu. Uma outra expressão para pastor. Presbítero, bispo aqui, ok? É a mesma coisa. Bispo não é título. O bispo fulano está tudo errado. Não existe. Bispo não é título, é função. Bispo é aquele que supervisiona, ele está olhando, ele está supervisionando. O bispo é uma função do pastor. Eu estou sendo bispo, eu sou bispo aqui, no sentido de eu estar supervisionando a fé de vocês, o bom estado da fé, da vida de vocês. O bispo é uma função, não é um título. Ali está o bispo, fulano de tal, está errado, ok? Presbítero ou pastor é a mesma coisa, quer dizer, um ancião. Presbítero significa um velho, ok? Alguém maduro na fé. Um presbítero ou pastor, ok? Está certo. Então, constitui esses presbíteros conforme te prescrevido. Alguém que seja irrepreensível, sem defeito, marido de uma só mulher. É a primeira característica do pastor.
ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, quando o texto diz que ele deve ser marido de uma só mulher, quer dizer que ele não pode ter duas mulheres, ele não pode ter bigamia como tinha naquela época. Então, automaticamente, um pastor que caiu em adultério, ele perdeu o ministério. Ele não pode ser mais pastor, porque ele não é mais marido de uma só mulher. Eu fiquei boquiaberto porque teve um caso semana passada, lá no norte do Brasil, acho que no Pará. Ele recebeu uma função, o pastor recebeu uma função dentro de uma denominação nacional, né? Uma função nacional. E a amante dele jogou na internet lá fotos dele pelado, mas assim, embaixo. Sabe os comentários embaixo? Gente, não pode julgar. Não julga. Não julga. A gente não está aqui para julgar assim. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Foi o primeiro adúltero que disse foi esse. Escreveu isso, adúltero. Alguém disse um negócio desse, só foi uma primeira. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus. Não sou eu quem julgo, é a Bíblia que está julgando. É a Bíblia que está julgando. Marido de uma só mulher. Por isso que o pastor tem que cuidar dele mesmo. Tem que cuidar de ti. Olha aqui, cuida de vocês mesmos. A primeira igreja do pastor é a sua família. Ele tem que pastorear bem a sua família. Ele tem que ser um bom exemplo dentro de casa. Ele tem que ser amoroso, carinhoso, um homem cheio do Espírito Santo dentro de casa, educando seus filhos. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo ou que o pastor seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e a lista segue. Só caráter. E a gente escolhe pastor pelo quê? Ó, tem aparência, sabe usar o microfone, fala bem, velho, você pastor. Quebra tudo, ok? Então veja, o pastor precisa cuidar bem dele mesmo. Ele não pode se afogar na igreja de trabalho e perder sua família. Eu já disse isso várias vezes para os pastores das igrejas de Cristo. Deus não pediu para você perder a sua família para você salvar a igreja. É o contrário. Você tem respaldo para ser pastor porque você é um bom esposo. E a Bíblia sempre vai arremeter o pastor primeiro para dentro da sua casa. Lista de características do pastor, capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, está lá dentro da sua casa. Não tem jeito, irmão. Não, o evangelho tem que funcionar na vida do pastor, na família do pastor. Ok? Tem que funcionar dentro da família do pastor. Então, assim, por isso que eu digo, irmãos, ser pastor é algo muito difícil, é algo muito complexo. Você tem que ser pregador, você tem que ensinar a Bíblia, você tem que ser tipo um psicólogo, um administrador, você tem que ser pedreiro, você tem que fazer um monte de coisa, né? Talvez o título melhor seja Serviços Gerais. Não é? A brincadeirinha melhor, cairia mais assim, direitinho, serviço geral, porque você tem que fazer, você tem que dominar várias áreas, não tem ninguém que domine todas as áreas, ninguém consegue fazer isso, entendeu? Então assim, a gente realmente precisa ter esse cuidado e fazer esse equilíbrio, ter cuidado de vocês e também do rebanho. Então, é o primeiro rebanho de um pastor é a sua própria família. O pastor não pode perder sua família porque quer ganhar a comunidade, quer pastorear a igreja. Não, ele precisa achar um equilíbrio aí, e a igreja precisa também entender que esse equilíbrio existe, e ela não pode sugar do pastor mais do que o necessário. Eu era adolescente, gente, pelo amor de Deus, isso é tão óbvio. O meu pastor ele era pastor de 500 pessoas. Jesus Cristo, doido que meu pastor era na minha casa, visitar minha família. Mas eu olhava aqui e falei, cara, ele sozinho, como ele vai conseguir visitar essa gente toda? Eu era adolescente, eu tinha 16 anos de idade,
Naturalmente você olha aqui e fala, gente, é impensável esse negócio. Nunca fiquei chateado porque meu pastor nunca foi na minha casa, nunca foi me visitar, nunca foi lá tomar um cafezinho comigo, nem nada. Gente, o pastor tem N coisa, eu estava lá para ajudar ele. Ele convocava lá, olha aqui, a gente vai lavar as cadeiras da igreja. Antigamente tinha uns bancos na igreja que estava batidos, uns bancos grandes, pesados, mas só homem conseguia fazer aquilo. E aquele enceradeiro industrial, aquele negócio, aquele trambolhão enorme, aquele negócio. Só homem dava conta de fazer, tinha que botar todos os bancos de lado do outro, tinha 3 pessoas. Ele chamava os homens da igreja tudinho para vir, vinha 3, 2. Faltava morrer aqueles que vinham, porque aqueles bancos super pesados. E a gente, não, pastor, vai embora, vai para casa, só tem tanta coisa para fazer, vai descansar. Deixa que a gente faz isso aqui. Então assim, a gente estava lá para procurar aliviar ele, não para botar um peso sobre ele. Quantas vezes eu pedi para o pastor para assumir as vigílias? Eu falei, pastor, posso fazer vigília na igreja? Adolescente, sem nada para fazer, doido para orar à noite. Então a gente, pastor, pode. Aí eu anunciava, meus irmãos, vamos ter vigília e tal. Às vezes tinha lá na igreja 80, 100 pessoas na vigília. Beleza. A gente orava, passava a noite todos, vamos trazer uns cafezinhos e tal, não sei o quê. Era show de bola. Eu era adolescente, de 16 anos de idade, quando eu fazia isso lá na igreja. E aí o pastor Edson Vini estava estudando ainda na faculdade teológica batista. E ele estava lá orando. Chegava um horário, ele estava. Eu ia lá, meu pastor, vai para casa dormir, deixa que a gente orando aqui. O senhor está cansado. Vai dormir. Não, vou ficar mais. Pastor, vai embora, pastor. A gente está aqui, está orando, vamos ficar firme aqui em oração. Ele pegava e ia, porque já não estava aguentando mais. Ele estava preocupado em zelar pela vida dele, e dar um descanso para aquela criatura. Estava lá se acabando, 3, 4 filhos, né? Um monte de coisa para fazer. Então, assim, irmãos, esse cuidado que a gente tem, né? Para poder apoiar, ajudar, não colocar um peso, mas aliviar. Né? E Paulo diz isso, ele estava na prisão, ele diz, olha, esse irmão foi um oásis na minha vida. Ele usa essa expressão, ele foi um oásis. Eu estou num deserto aqui. Esse irmão chegou e foi um oásis na minha vida. Então, realmente, é muito importante esse cuidado com o rebanho, mas também ser cuidado. Né? O Espírito Santo os designou como bispo. Está vendo que quem institui o pastor é o Espírito Santo, não uma auto-intitulação. A igreja vê o ministério na vida de uma pessoa. Aquela pessoa sabe que tem um ministério, serve na igreja, sem título, sem nada. A igreja vê aquele ministério na vida daquela pessoa. Então aquela pessoa passa por um treinamento, e depois de aprovado no seu caráter, ele então é colocado diante da igreja para ser posto como pastor. Foi assim que aconteceu comigo, ok? Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava servindo na igreja, eu nem sabia que eu tinha o ministério pastoral, eu tinha entendido, eu estava servindo, estava lá para servir, e tudo, cara, adolescente, jovem, início da juventude, servindo. E aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, Deus está me chamando para estudar lá no Chile. Ele, no Chile, eu falei, tem uma escola lá, é uma faculdade teológica, uma extensão de Princeton lá nos Estados Unidos. E o curso em Princeton é feito em 6 anos, lá eles fazem em 9 meses. Porque lá em Princeton eles estudam só um período, à noite. Lá a gente estuda manhã, tarde e noite, são 16 horas por dia, até 18 horas por dia estudando. Na realidade eu estava enganado, eu passei várias vezes 40 horas estudando sem dormir. Começar ontem, 6 da manhã, e terminar hoje, 11 horas da noite, sem dormir. Passar a noite inteira estudando, eu fiz isso várias vezes. Né? A pastora fez isso algumas vezes, umas 2, 3 vezes só, mas eu fiz isso várias vezes. E eu falei, pastor, eu quero ir para lá. E a gente estava para casar. E aí ele reuniu a liderança da igreja, a liderança da igreja foi lá e aprovou o sustento e tudo, e a gente foi para lá, e quando nós voltamos, começamos a ajudar, depois de 2 anos nós voltamos para a igreja da Gatinha, começamos a pastorear lá, ajudar a pastorear lá, e então a igreja votou se eu deveria ser pastor ou não. E eu recebi 600 votos. Nenhum voto de nenhuma pessoa na igreja foi contrário à minha ordenação pastoral. Nenhuma pessoa. Toda a igreja, o voto era secreto.
Ninguém votou contra. Tinha uns 4, 5 pessoas para receberem votos junto comigo. Todos receberam votos contra, mas a maioria recebeu votos a favor. Mas eu não tive nenhum voto. Nasci naquela igreja com 15 anos de idade, na fé, e servi naquela igreja. Fui enviado pela igreja, conhecia a minha vida, né? Então, assim, irmãos, a gente diz isso com toda humildade, porque a gente sabe que é a graça de Deus, mas isso é importante a gente dizer. É importante as pessoas saberem dessas coisas. Dizer, poxa vida, e isso é tão necessário. A gente precisa orar para que pastores se levantem, para que Deus levante pastores em nosso meio, pessoas que vão dar continuidade, porque esse pastor já está velho. Esse pastor, daqui a alguns anos, não aguenta mais pastorear. E como é que vai ser? Precisamos de outros pastores que vão seguir a obra, que vão dar continuidade à obra de Deus. Então, irmãos, a gente precisa orar para que Deus levante pastores. E às vezes é um moleque que está aqui de 15 anos, não é? Às vezes é alguém, um jovem, tudo, e Deus vai levando. Glória a Deus por isso, né? Então a gente fica firme aí, orando, irmão. Não deixa de orar, não, ok? Eu já estou terminando, queridos. Sei que depois da minha partida, versículo 29, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Olha aí a pregação. Está vendo como é importante a pregação da verdade? Mas homens se levantarão, torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Qual o propósito? Captar gente para si. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Pessoas que estão torcendo a verdade para captar pessoas para eles, para juntar pessoas para si. Ok? O verdadeiro pastor, ele tem um compromisso, em primeiro lugar, é com Deus e com a sua palavra, e então com a igreja que ele está pastoreando. Tem 2 grandes compromissos. Primeiro é com Deus e a sua verdade, o seu evangelho, a sua palavra, e então com a igreja onde ele está. Aqui você vê um falso pastor, e você vê como o diabo age. Ele diz que lobos ferozes penetrarão, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pecado entrando na igreja, lobos devorando o rebanho, a igreja como ovelhas, e lobos vêm para devorar, para destruir a fé. E não apenas isso, dentre vocês mesmos, olha aí, até dentro de vocês mesmos, dentro da liderança da igreja, se levantarão homens que torcerão a verdade. Por quê? Porque querem dividir a igreja, levar para si os discípulos, juntar, atrair para si discípulos. Os divisores são sempre assim. Eles mentem, eles torcem a verdade para levar pessoas junto com eles. Não siga, não siga. Nunca siga divisores. Eles nunca têm Deus. Eles nunca têm Deus. E eu quero dizer para você que tem muita gente na igreja, e tem muita gente com o título de pastor, que está ali por ele mesmo, está ali para a sua própria glória, está ali porque não achou outra coisa boa para fazer, está ali porque se frustrou financeiramente, profissionalmente lá fora, não tem mais nada que fazer e vem para o ministério. Tem muita gente assim. Mas o verdadeiro pastor, ele está ali, não é pelo dinheiro, mas é para a glória de Deus. Porque é para a glória de Deus. Por isso, vigiem, versículo 31. Lembrem-se que dia e noite, ou noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas a cada um de vocês. Está vendo? Advertir é que ensinar as Escrituras, é pregar o Evangelho. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. De novo, o Evangelho, sempre o Evangelho. É a 4ª vez que Paulo está falando do ensino, da palavra, das Escrituras, do reino, ok? Que os pode edificar e dar a vocês
são santificados. Veja, a edificação da igreja e a herança, alguém que vai receber a coroa da vida, está com aqueles que estão seguindo a verdade, a palavra da graça. Quem está seguindo o falso evangelho não tem herança e nem está sendo edificado. Por isso que as pessoas precisam fugir de igrejas e de pastores que estão ali simplesmente pregando qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. O cara abre a Bíblia, lê um versículo bíblico e vai contar historinha, piadinha, vai falar de um monte de coisa, de frasezinha de efeito, de psicologia positiva, de coach, de não sei o quê. Quem está ouvindo esse cara está perdido. Ele está perdido e quem está ouvindo ele está perdido. Porque não estão sendo edificados e não têm herança, porque não estão debaixo da palavra da graça. Cuidado, queridos, cuidado com o que você ouve na internet. Porque hoje você me ouve pregar. Na minha época que Deus me salvou, não tinha internet. Então a gente só tinha um pastor para ver, aquele pastor acabou. A gente não viu outro pastor. Domingo ainda estava na igreja, não saía catando a igreja para ouvir. Não, a gente estava ali. Então rarissimamente a gente ouvia outra pessoa. Hoje não. Hoje o pastor prega e você ouve às vezes mais mensagens e reels durante a semana do que o seu pastor. Aí um textozinho, um postzinho, não sei o quê. Eu já vi crente postando posts e reels espíritas aqui na igreja. Você cuidado com o que você está vendo. O post que você postou é espírita, você nos deu, mas aquilo é espírita. Jesus Cristo, irmão. Cuidado com isso. Hoje está tão misturado, e aí você vai ler, acha bonito. Ai, que frase bonita! E posta. Aquilo é espírita. É reencarnação. É uma macumba aquele negócio. E tu está olhando aqui. Porque tu não olha a Bíblia, Jesus. Porque tu não pega o texto das Escrituras e posta ela bem grande. Glória a Deus. Não. Mas esse é o perigo. Hoje em dia, você ouve o seu pastor no domingo e na quarta. Mas você está ouvindo um monte de gente durante a semana. No lugar de ir para a Bíblia e ler a Bíblia. Cuidado com esses postzinhos, esses reels, essas mensagens que você fica ouvindo aí. Porque o que tem de gente abandonando a fé e falando besteira, cresce o número cada vez mais. Poucos são os pastores que perseveram em pregar o Evangelho de verdade, que se aprofundam nas Escrituras. A gente às vezes vai para reunião de pastores, a gente vai para congressos de pastores, é sofrido. Fui para um congresso uns dias para trás aí, eu fui um pastor contar uma história, eu falei, gente, não é possível que esse homem está falando disso. Que um fulano lá, um menino queria ter um gato, e a mãe, meu Deus do céu, gente, aí a conclusão dele foi, coincidências acontecem. E ele estava pregando só para pastor, não tinha gente da igreja, só para pastor. Foi uma bobagem tão grande, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só não saía, caiu um pé d'água enorme no futebol por isso. Porque a minha mulher todo dia está chegando em casa, está longe demais. Eu falei, gente, o que é isso? Então a gente está ouvindo muita bobagem, muita besteira. E Bíblia, lembra da estatística que eu digo para vocês de vez em quando? Mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez. Mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia toda uma vez. Então tem muita gente falando besteira demais por aí. Demais. Cuidado com o que você está vendo, ouvindo. Vê se aquilo que você está lendo, aquele post, aquele reel, aquela mensagem, se realmente está nas Escrituras. Você pode estar ouvindo qualquer coisa por aí, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, ok? E ele termina no versículo 33, não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar
ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do nosso próprio Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. Essa honestidade do pastor, ok? Paulo, ele recebia sustento de outras igrejas. Paulo, ele era sustentado por igrejas, ok? Ele não está falando nada contra isso, pelo contrário, em 1 Coríntios ele vai até dizer o contrário, que o pastor é digno, como o Senhor Jesus disse, o pastor é digno do seu salário. O que ele está falando aqui é da honestidade, eu não comecei nada de ninguém, não peguei nada de ninguém, eu não devo nada para ninguém, ok? A minha vida financeira é uma vida que está em ordem, isso é muito importante, irmão, isso é muito importante na vida de um pastor, precisa ser exemplo nessa área. Tendo dito isso, versículo 36, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando a Paulo, o beijaram afetuosamente. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltaria a vê-los. Então o acompanharam até o navio. Meus irmãos, não dá para chorar pela vida de um homem desse. Por um homem desse, a gente, né, fala: meu Deus, que exemplo maravilhoso, que vida. E, irmãos, aqui estão essas características. Que Deus nos ajude, a todos nós, porque cada uma delas se aplica de alguma forma para você, mas obviamente se aplica mais para nós pastores. No momento de tanta crise de liderança da igreja evangélica brasileira, com tantos escândalos, como precisamos olhar para esse texto e orar pela vida dos verdadeiros pastores. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos e vamos clamar a Deus. Pai, obrigado, Senhor.